Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje é o Espírito Santo dentro de todos aqueles que creram nele e o receberam. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje vamos ler Esther capítulo 8. Já vimos no capítulo 7 que Deus começou a mudar a sorte do povo de Israel. Lá no país onde o rei Assuero governava sobre 127 províncias e onde o seu oficial do alto escalão, Amã, tinha desejado matar Mardoqueu ou Mordecai e todo o povo dele. Não sabendo Amã que a rainha Esther também era do povo de Mardoqueu, judeu, israelita. Na verdade, a rainha Esther era Hadassa, que era sobrinha de Mordecai, que o tinha como pai, porque ela era órfã de pai e mãe. Aí nós vemos que Amã foi delatado para o rei por meio da rainha Esther, de que ele era o autor que tinha pedido a morte da rainha e de todo o povo dela. Porque Amã não sabia, e nem o rei, que a Esther era judia, era israelita. Aí vimos que a forca que Amã preparou para Mordecai foi parar no seu pescoço e ele foi morto. Aí vamos ver agora aqui o desenrolar dessa situação, porque o dia estava marcado para que todos os judeus fossem exterminados da face do país do rei Assuero. Esther 8:1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que ele era. Ela falou para o rei: eu também sou judia. A casa de Amã, que tentou matar o pai dela, Mordecai, se tornou agora sua propriedade. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu, e Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Aleluia! O diabo aqui foi envergonhado. Seu enviado foi morto no lugar daquele a quem ele queria matar. A autoridade foi transferida para Mordecai. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra o judeu, o povo dela, os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado os seus olhos, escreva-se que revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, aos quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então ela estava clamando e implorando perante o rei em favor de todos os judeus que eram fugitivos, escravos, debaixo do governo do rei Assuero. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mês, e escreveram conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Olha aí. Mardoqueu, ele agilizou o decreto de que os judeus pudessem se defender naquele dia que estava marcado por Amã, para que eles fossem mortos.
E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, e que cavalgavam sobre os jinetes que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas. Por quê? Porque ele não podia revogar o decreto de que ele tinha dado por meio de Amã para que os judeus fossem mortos. Mas ele estava dando agora uma oportunidade que os judeus se preparassem e se defendessem. E defendessem as suas vidas. E defendessem as suas vidas e para destruírem, matarem, assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres que saqueassem os seus despojos. Então os judeus tiveram a oportunidade de se preparar, de se ajuntar, para matar todas as pessoas que desejavam a sua morte e que queriam saquear os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviadas a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Então aqui, ainda os judeus, agora sabendo que a rainha Esther tinha se declarado como judia e que Mardoqueu agora era um dos oficiais do rei, ainda tinham que lutar pelas suas vidas. Os correios sobre os jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Então a palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E aqui tinha o justo Mardoqueu, que não se curvou diante de Amã. Aquele que livrou a vida do rei Assuero por causa de uma conspiração. E aquele que lutou bravamente pela vida de todos os judeus debaixo do governo do rei Assuero. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Glória a Deus. Todo o povo foi abençoado por meio de Mardoqueu e de Esther. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de folguedos, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Até o povo do rei Assuero se uniu aos judeus para defenderem a vida dos judeus e as suas propriedades, porque o temor, o terror dos judeus tinha chegado em cada pessoa que não era judeu. Eles sabiam que se tocassem no povo judeu, estava tocando no Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, e seriam punidos, assim como Amã e a sua família. A partir do capítulo 9, nós vamos ver o resultado dessa libertação que Deus enviou por meio de Mordecai e Esther ao povo judeu, na cidadela de Suzã e em todas as 127 províncias onde esse rei, o rei Assuero, governava. Você também deseja ser uma Esther e um Mardoqueu? Daniel passou pela cova dos leões, os 3 irmãos passaram pela fornalha de fogo, Mordecai passou pela provação de não se curvar diante de Amã, passou ao fio da forca que o Amã preparou para ele. A rainha Esther correu o risco de morte por meio do decreto desse Amã, que representa o diabo. E eles decidiram entregar as suas próprias vidas em favor de Deus e do seu povo. E agora Deus converteu toda aquela maldição em bênção. Vamos pedir para o Senhor nos dar um espírito de Esther e Mardoqueu? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós vivendo os últimos dias que antecedem a tua volta. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar um pouco desse espírito que o Senhor derramou sobre a vida de Mardoqueu e de Hadassa, a rainha Esther. Que nós também possamos ser fiéis ao Senhor. Que nós possamos ser motivos de gozo e alegria e exultação no meio do teu povo na face da terra.
vivendo, Senhor, na tua presença e fazendo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, sermos canais nessa terra, canais de bênção. Que a tua verdade, a tua palavra possa alcançar todas as pessoas por meio de nós. Nos abençoa nessa semana, nos dá uma semana na tua presença, na tua glória. Amém. Não se curve diante das situações. Tome posição pelo povo de Deus. Como Esther e Mardoqueu, vamos ser fiéis ao Senhor. Mesmo em face de nós perdermos a nossa própria vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe. Que Ele se